que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, sou professor aqui da igreja. Antes de começarmos a falarmos sobre essa lição, ou comentarmos a lição dos jovens, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o like, certo? E comente a lição. Quanto mais você comenta a lição ou deixa o like, mais o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai proclamando, vai passando esse vídeo para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é a lição de jovens, que é a lição do número 11. Ela tem como tema quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Vou repetir: quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. O texto principal da lição, ele diz assim, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O resumo da lição nos diz assim: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Essa a gente que leu aqui no texto principal, João 15, 5, é a primeira base da lição. A segunda base da lição você vai encontrar no texto bíblico que se encontra em João, capítulo número 15, do versículo 1 ao versículo de número 4, certo? A lição, o primeiro ponto da lição diz assim: a imagem da vinha, certo? A imagem da vinha. A vinha e o grande vinheiro. Essa lição, essa parte nos diz assim, que esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo. Como é isso? Vocês vão ver que no versículo Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, Jeremias 2, 20 ao 22, vai traçar essa comunhão que Deus tinha com a vinha, que a vinha somos nós, certo? Então, essa comunhão que Deus tinha, a vinha e o grande vinhateiro, com cuidado, como o acompanhamento que tinha conosco. Diz assim: o testemunho do Senhor é outro, a vinha produzia frutos amargos, ou seja, pecado e desobediência. No caso de Judá, a idolatria é o principal ato pecaminoso que aquela comunidade pratica e que o Senhor veementemente reprovava. Então, quando nós se afastamos do cuidado de Deus, acontece isso que aconteceu com Judá. Eles cometeram o pecado da idolatria. Então, como a vinha e o grande vinhateiro, tem esse primeiro ponto, e esses textos são a base que vai nos firmar. O segundo ponto do primeiro tópico é sobre cortes e podas. Vocês vão encontrar isso, que é o segundo ponto, sobre cortes e podas. João capítulo 15, vai falar sobre isso. João 15, do 1 ao 4, que é o texto bíblico que eu falei para vocês, que é a segunda base, vai falar sobre o versículo 1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, certo? Ele diz aqui, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele vai falar sobre esse cortes e podas. O que é isso? Cortar as coisas da nossa vida que não é do agrado do Senhor, que não é da vontade do Senhor. Então ela é preciso passar por esse cortes e podas. João 15, do 1 ao 4, vai falar sobre isso. O ponto 3 vai falar sobre os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos, que é o ponto 3, vai falar sobre essa importância, sobre os princípios bíblicos. Ele diz assim:
como instituição de poda espiritual, certo? Então, os princípios bíblicos vai falar sobre, através de uma vida adequada aos princípios das Sagradas Escrituras. João capítulo 15, versículo 3, fala sobre isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, à medida que a palavra de Deus vai entrando no nosso coração, ela vai provocando essa limpeza. Nós chamamos também de santificação, certo? Então, esse foi o primeiro tópico da lição, que diz a imagem da vinha. A vinha e o grande vinhadeiro, vinheiro, certo? Vimos também sobre cortes e podas, certo? Vimos também os princípios bíblicos como um instrumento de poda espiritual. Os princípios bíblicos, que são os princípios bíblicos no qual a pessoa passa a viver a cada dia, e serve como instrumento de poda espiritual. Até mesmo o crescimento espiritual provém desses princípios bíblicos, essas podas que o crente passa e deve passar. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que são princípios da comunhão, certo? A necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. E esse relacionamento verdadeiro você encontra no versículo 6 da leitura, no versículo 6, que encontramos na leitura. O versículo 4 também fala sobre isso. O 4 diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus, isso só acontece quando a gente tem esse anseio, essa vontade de ter esse relacionamento forte com Jesus. Dando sequência aqui, o nosso segundo ponto, a comunhão com Jesus como condição da frutificação no reino. Quer dizer, a comunhão com Jesus, a comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino de Deus. 1 João vai falar sobre 1 João, capítulo 1, versículo 3, vai nos mostrar como essa comunhão é necessária para que possamos ter essa comunhão com Jesus, e é de suma importância, certo? O crente procurar essa comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim: e que vimos e ouvimos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciemos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, a importância da comunhão com Jesus como condição de frutificação. Então, não há um crescimento, o homem, o cristão, ele não produz frutos se não tiver em comunhão com Jesus. Tem que haver essa comunhão para que possamos frutificar no reino de Deus. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim, nos fala dessa maneira, certo? Que é o terceiro ponto: a terrível condição de quem não permanece na comunhão. A terrível condição de quem não permanece na comunhão. João capítulo 15, o versículo 6, nos fala sobre isso. Olha só: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. A pessoa, então, que não estiver na condição, a terrível condição de quem não permanece na comunhão. Então, essa quebra de comunhão com Jesus, com o nosso Senhor, ele diz aqui, ele é claro no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha só a importância de nós estivermos em comunhão.
porque não tendo comunhão com Jesus, não serve. A comunhão com Jesus exige amor. Então, quem anda com Jesus, quem anda com o Senhor, a condição principal é amor, e amor a esse Deus tão maravilhoso. Vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que diz assim, os impactos da comunhão. A comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Então, a comunhão com Jesus implica em adequação. Quer dizer, adequação é eu me adequar à palavra, não a palavra se adequar em mim. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus, eu amo ao Senhor e não ando em conformidade com a sua palavra. Então, a comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. João capítulo 15, o versículo número 7, nos diz sobre isso. O versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a palavra de Deus tem que estar em mim. Então, a comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Não tem comunhão se nós não estivermos ligados à palavra, adequado à palavra do Senhor. O ponto 2 do terceiro tópico diz assim: como orar e ser respondido. A pergunta que ele faz: como orar e ser respondido. O primeiro ponto aqui que é importante, que em João 15, 7, no qual a gente já leu aqui atrás, mas Romanos, o capítulo 12, o versículo de número 2, nos fala muito bem sobre isso, essa condição que é importantíssima. João 12, o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a resposta para que temos como orar e ser respondido é justamente isso. O 7, em João 15, 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, é a condição primordial, certo? As palavras de Jesus estão em nós, a sua palavra está em nós. E outra é não vos conformar com o mundo, mas transformar-vos pela renovação da palavra do Senhor. O ponto 3 do terceiro tópico diz assim: a verdadeira marca de um cristão. A verdadeira marca de um cristão, eu citei aqui, João capítulo 15, o versículo 12, é a verdadeira marca de um cristão. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A verdadeira marca de um cristão é o amor. Não tem como a gente conseguir outra palavra, outra ação vindo dos céus, se não for o amor. O amor é a verdadeira marca de um cristão, certo? Por isso que ele diz aqui: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Então, João capítulo 15, o versículo 12, vai mostrar que a verdadeira marca de um cristão é o amor. Amém? Eu espero que você tenha guardado essa mensagem, certo? E desde mão te peço mais uma vez, se inscreva no canal. O canal EBD em Estudo. Ele foi feito para pregar a palavra do Senhor e levar o ensinamento a toda a criatura. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.